Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan e estamos mais aqui com o Value Investing. Pegou? E vamos ler a segunda cartinha da vez aqui da Berkshire Hathaway 1972. Sem mais delongas, vamos direto para a cartinha aqui. Outra coisa, se tiverem sugestões, dúvidas ou alguma coisa, podem me mandar. Se tiverem tutoriais de como é que se faz uma edição legal de vídeo, manda aí que eu adoraria inserir imagens enquanto eu vou lendo isso daqui para não ficar uma coisa tão monótona. Mas vamos lá, 1972, carta da Berkshire Hathaway aos acionistas da Berkshire Hathaway. Os ganhos operacionais da Berkshire Hathaway durante 1972 atingiram 19,8%. Lembra da primeira? Foi 14%. 19,8% do patrimônio líquido inicial. Melhoria significativa foi registrada em todas as nossas principais linhas de negócios. Mas os ganhos mais significativos foram o lucro de subscrição de seguros. Sempre. Devido a uma convergência incomum dos fatores favoráveis, diminuindo a frequência de acidentes automobilísticos, moderando a gravidade dos acidentes e ausência de grandes catástrofes, mesmíssima coisa que ele falou na carta de 71, as margens de lucro da subscrição alcançaram um nível muito acima das médias do passado ou das expectativas no futuro, enquanto prevemos uma queda modesta nos lucros operacionais em 1973. Parece, claro, que nossos movimentos de diversificação nos últimos anos estabeleceram uma base significativa mais alta de poder aquisitivo normal. Sua administração atual assumiu o controle político da empresa em maio de 1965. 8 anos depois, nosso lucro operacional de 11.116.256 de 1972 representa um retorno muitas vezes maior do que teria sido produzido se tivéssemos continuado a dedicar nossos recursos inteiramente ao negócio têxtil. No final do ano fiscal de 64, o patrimônio líquido totalizava 22.138.758. Dobrou. Em resumo. Desde então, nenhum capital acionário adicional foi introduzido no negócio, seja por meio de venda à vista ou por meio de fusão. Pelo contrário, algumas ações foram readquiridas, reduzindo as ações em circulação em 14%. O aumento no valor contábil por ação é uma coisa interessante aqui, tá? Só abrir um parênteses, isso aí é feito pela recompra de ações. E o Buffett, ele é a favor da recompra de ações baseada numa perspectiva de valor. Ele só compra, por exemplo, hoje em dia, eu acredito que está em 1,2 a relação entre o book value da empresa e o preço da ação. A relação preço sobre o book value. Mas enfim, a gente volta nisso aqui. É uma coisa bem interessante, ele vai trazer bastante sobre esses chamados de buybacks, essas recompras de ações aqui. Mas vamos lá, então algumas ações foram readquiridas, reduzindo as ações em circulação em 14%. O aumento no valor contábil por ação de $19 no final do ano fiscal em 64 para $69 no final do ano de 72 é de cerca de 16,5% ao ano. Nessas três grandes aquisições dos últimos anos nossas três grandes aquisições nos últimos anos funcionaram excepcionalmente bem, do ponto de vista financeiro e humano. Em todos os três casos, os fundadores eram grandes vendedoras e recebiam lucros significativos em dinheiro. E nos três casos, os mesmos indivíduos, Jack Ringwald, Gene Abinger e Vic Rabb, continuaram a administrar os negócios com energia e imaginação que não diminuíram. Resultou a melhoria adicional dos registros finos previamente estabelecidos. Continuaremos a buscar extensões lógicas de nossas operações atuais e também nossas operações nos permitirão continuar a empregar nosso capital de maneira eficaz. Operações têxteis. Conforme previsto no relatório anual do ano passado, a indústria têxtil experimentou uma recuperação em 72. Uau! Nos últimos anos, Ken Chase e Ralph Rigby desenvolveram uma excelente organização de vendas que goza de uma crescente reputação nos serviços de confiabilidade. As capacidades de fabricação foram reestruturadas para complementar nossas forças de venda. Ajudado pela recuperação da indústria, experimentamos um retorno desses esforços em 1972. Os estoques foram controlados e minimizando as perdas de fechamento, além de minimizar as exigências de capital. O mix de produtos foi muito melhorado. Embora o nível geral de lucratividade da indústria sempre seja o principal fator de determinação dos níveis de nossos ganhos têxteis, acreditamos que a nossa posição relativa dentro da indústria melhorou notavelmente. As perspectivas para 73 são boas. Subscrição de seguros. Nossos excepcionais lucros de subscrição durante 72, na grande área tradicional do nosso negócio de seguros da National Indemnity, apresentaram um paradoxo.
eles serviram para aumentar substancialmente o total de lucros corporativos em 72, mas os fatores que produziram tais lucros induziram quantidades excepcionais de novas concorrências que acreditamos ser um nível de tarifas não compensatório. O que é que acontece com o mercado onde ele goza de uma margem muito grande de lucro, chama muita gente para ela? A gente conhece algumas empresas hoje em dia aqui no Brasil que estão passando por esse sufoquinho aí, né? Sem citar nomes, vamos lá. Uma competição substancial estava prevista em nosso relatório anual do ano passado. Experimentamos em 72 a queda no volume de prêmios, que declaramos que tal competição implicou. Acreditamos que as margens de lucro da subscrição das empresas diminuirão substancialmente em 73 e em 74. E com o tempo isso poderá produzir um ambiente em que nosso crescimento histórico possa ser retomado. Infelizmente, existe um desfazamento entre a deterioração dos resultados de subscrição e a moderação da concorrência. Durante esse período, esperamos continuar a ter comparações de volumes negativos em nossa operação tradicional. Nossa administração experiente, liderada por Jack Ringwald e Phil Leach, continuará a subscrever para produzir um lucro, embora não no nível 72, e basta nossas taxas em expectativas de longo prazo, em vez de esperanças de curto prazo. Embora essa abordagem tenha significado queda no volume de tempo e tempos passados, ela produziu excelentes resultados no longo prazo. Também como previsto no relatório do ano passado, nossa divisão de resseguros experimentou muitos dos mesmos fatores competitivos em 72. Uma multidão de novas organizações entraram no que historicamente tem sido um campo pequeno, e as taxas foram geralmente reduzidas substancialmente. Em geral, reduzidas substancialmente. Perdão pela tradução. Acreditamos que não, particularmente... O ano passado acabou sendo excepcionalmente livre de catástrofe e nossa experiência de subscrição foi boa. George Young construiu uma operação de resseguro substancial e lucrativa em apenas alguns anos. A longo prazo, planejamos ser um fator muito importante no campo de resseguro, mas a expansão intermediária do volume não é sensata a um cenário de deterioração de taxas. Em nossa opinião, as exposições de subscrição são maiores que nunca. Quando o potencial da perda inerente de tais exposições se torna uma realidade, ocorrerá um recycling que deve nos dar uma chance de expandir, um repricing, então um repreciamento, né? Quando o potencial de perda inerente a tais exposições se torna uma realidade, ocorrerá um repreciamento, não sei como é que ficaria a tradução disso aqui, que deve nos dar uma chance de expandir significativamente. Na operação de estado de origem, né, Home State, nossa maior e mais antiga empresa, Cornhusker Casualty Company, operando apenas em Nebraska, obteve bons resultados de subscrição. No segundo ano completo, imagina quanta companhia de seguro que ele tem espalhada por aí. Então era tipo uma startup de seguradoras, que ele começou a fazer parcerias entre elas e que a gente vai ver ao longo das cartas aqui. Então, né, fica ligado aí. No segundo ano completo, o apelo de marketing do estado de origem foi comprovado com a obtenção do volume da ordem de 1/3 daquele alcançado por gigantes na linha antiga, que operaram no estado por muitas décadas. Nossas duas empresas menores em Minnesota e Texas apresentaram taxas de perdas insatisfatórias em volume muito pequeno. As administrações de seus estados natais entenderam que a subscrição é lucrativa e que as operações só podem ser expandidas significativamente quando está claro que estamos fazendo um trabalho certo na área de subscrição. Os índices de despesas nas novas empresas também são altos, mas isso é esperado quando eles estão em fase de desenvolvimento. John Ringwald faz um excelente trabalho ao lançar nessa operação e planeja expandir pelo menos um estado adicional em 1973. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito e a operação de estado de origem parece ter grande potencial a longo alcance, no ano passado foi relatado que adquirimos a companhia de seguro de automóveis e residências de Chicago. Nós nos sentimos bem sobre a aquisição na época e nos sentimos ainda melhor agora, liderada por Vic Raab. Esta empresa continuou excelente, com um recorde excelente em 1972. Durante 73, esperamos entrar no mercado na Flórida e da Califórnia, com o mesmo tipo de cobertura urbana especializada que a Home & Auto praticou com tanto sucesso no condado de Cook.
Vi que tem capacidade gerencial para executar uma operação muito maior. Nossa expectativa é que a Home Auto se expanda significativamente dentro de alguns anos. Resultado dos investimentos em seguros. Tivemos uma sorte de experimentar ganhos dramáticos no volume de prêmios de 1969 a 1971, coincidente com as taxas de juros virtualmente recordes. Grandes quantias de fundos investíveis foram, portanto, recebidas no momento em que poderiam ser usadas com grande vantagem. A maior parte desses fundos foi colocada em títulos isentos de impostos. As nossas receitas de investimento, que aumentou de 2 bilhões em 1969 para 6 bilhões em 72, está sujeita a uma baixa taxa de imposto efetiva. Nosso portfólio de títulos possui excelente proteção e nos beneficiaram por muitos anos por alto rendimento médio de portfólio atual. Perdão, pessoal, 2 milhões em 1969 para 6 milhões em 1972. Triplicou, mas são em milhões ainda. Operações bancárias. Nossa subsidiária bancária, The Illinois Bank and Trust Company, de Rockford, manteve sua posição de liderança no setor de lucratividade. Os lucros pós-impostos de 2,2% sobre os depósitos médios em 72 são mais notáveis quando avaliados em relação a fatores moderados como um mix de depósito no prazo de 50%, fortemente ponderados para instrumentos de poupança do consumidor, todos pagando taxas máximas permitidas por lei. 2. Uma posição líquida invariavelmente forte e a evitação de empréstimos do mercado monetário. 3. Uma política de empréstimos que produziu uma taxa de amortização líquida nos últimos 2 anos de cerca de 5% da média do banco comercial. Esse registro é uma homenagem direta à liderança de Gene Aberg e Bob Klein, que administram um banco onde os proprietários e os depositantes podem comer bem e dormir bem. Durante 1972, os juros pagos aos depositantes foram o dobro do valor pago em 69. Temos procurado agressivamente depósito a prazo, mas não pressionamos por grandes depósitos de mercado monetário, embora nos últimos anos eles tenham sido, no geral, uma fonte menos dispendiosa de fundos de tempo, time funds. Eu dei uma procurada rápida o que seria esse time funds aqui. Seria um fundo de data-alvo, né, numa tradução aí. É um fundo oferecido para uma empresa de investimento que procura aumentar os ativos em um período específico. A estruturação desses fundos atende às necessidades de capital do investidor em uma data futura, daí o nome data planejada. Voltando à carta, durante o ano passado, os empréstimos dos nossos clientes aumentaram aproximadamente 38%. Isto é consideravelmente mais do que o indicado pelo balanço patrimonial fechado, que inclui 10,9 milhões em papéis comerciais de curto prazo no total, do empréstimo de 71. Mas que não possui esse tipo de papel no final de 1972. Nossa posição do banco líder Rockford foi aprimorada em 1972. Estruturas atuais de taxas e uma diminuição dos fundos investíveis devido a novos procedimentos de cobrança da Federal Reserve e um provável aumento nos impostos não federais já existentes tornaram provável que o Illinois National seja capaz de aumentar seus ganhos durante o ano de 1973. Setor financeiro. Em 1915, em 15 de março de 1973, a Berkshire Hathaway emprestou 20 milhões a 8% de 20 credores institucionais. Esse empréstimo devido de 1% de março de 1993, com amortizações do principal e a partir de 1º de março de 79, a partir dos recursos... vamos voltar aqui. Financeiro. 15 de março de 1973, a Berkshire Hathaway emprestou 20 milhões a 8% de 20 credores institucionais. Esse empréstimo é devido em 1º de março de 1993, com amortizações do principal a partir de 1º de março de 1979. A partir dos recursos, 9 milhões foram usados para pagar nossos empréstimos bancários. E o saldo está sendo investido em subsidiários de seguro. O que fazer com dinheiro em mão? Investir. Periodicamente esperamos que haverá oportunidade de alcançar uma expansão significativa em nossos negócios de seguros e pretendemos que os recursos financeiros disponíveis para maximizar essas oportunidades. Pretendemos ter os recursos disponíveis para maximizar essas oportunidades. Nossas subsidiárias em bancos e seguros têm grande responsabilidade fiduciária para com seus clientes,
Nessas operações, mantemos a força do capital muito acima das normas da indústria, mas ainda alcançaremos um bom nível de rentabilidade em tal capital. Então, geralmente os bancos são solicitados a ter uma determinada quantia como provisões para prováveis devedores. Então a indústria estabelece uma norma que seria X e eles acabam sendo um pouco mais, pegando um valor um pouco maior para serem um pouco mais conservadores em relação a isso daí. Então eles desde antes eles já faziam, né, esse esquema de ser um pouquinho mais conservador, se precaver um pouco mais em relação a isso. Continuaremos a aderir ao objetivo anterior e faremos todos os esforços para continuar a manter o último. Warren Edward Buffett, presidente do Conselho, 16 de março de 1973.